Bem, pessoal, nós estamos já no nosso terceiro vídeo sobre os métodos de interpretação constitucional. No nosso primeiro vídeo, nós discutimos a maneira clássica, o método clássico de se interpretar a Constituição, que é o método jurídico, né? Hermenêutico clássico. No segundo vídeo, nós já discutimos um método tópico problemático que eu pedi que você associasse com a ideia de uma Constituição aberta à interpretação de todos. Se você vir em prova a expressão Constituição aberta, imediatamente associe com o método tópico problemático. É sobre isso daí que a questão vai tratar. E aí nós encerramos o vídeo passado dizendo, olha, tem um terceiro método de interpretação da Constituição que não é muito diferente do método tópico problemático. É o método hermenêutico concretizador. Fernando, por que não é muito diferente? Por que olha aqui, como diz no quadro, ele pouco difere do método tópico problemático? Por conta disso daqui, olha lá. Aqui uma das palavras-chave é concretizador, método concretizador. Ora, e nós vamos concretizar a Constituição em um problema, né? Isso é óbvio. Eu tenho um problema a resolver. Diante do problema a resolver é que eu vou concretizar a Constituição. É óbvio. É por isso, gente, que não difere muito o método hermenêutico concretizador do método tópico problemático. Em prova, o que foi que eu disse para você? Que existem 3 métodos que costumam ser mais cobrados. Está aqui os 3, olha lá. Método jurídico ou hermenêutico clássico, que nós já estudamos, né? Esse aqui já vimos. O método hermenêutico concretizador, que é o que nós estamos vendo agora, e o método da comparação constitucional. Fernando, se o método hermenêutico concretizador, ele é muito parecido com esse 2 aí, ó, esse tópico problemático, então será que não cai também muito em prova o tópico problemático, não? Cai não, viu? Cai menos do que o hermenêutico concretizador. Muito embora o método hermenêutico concretizador seja, na verdade, um desdobramento, seja uma consequência, um corolário do método tópico problemático. Ao invés de, na prova, cobrarem o método mãe, vão cobrar o desdobramento, vão cobrar a consequência, que é o hermenêutico concretizador. Não estou dizendo que o tópico problemático não cai, não, tá certo? Cuidado com isso. Cai na sua prova. E cai associado à ideia de uma Constituição aberta. Muito cuidado com isso. Mas vamos lá para o método hermenêutico concretizador. O que é que o caracteriza? Qual é a ideia que você deve associar a ele na hora da prova? Olha o que diz aí o texto no quadro. Veja só. Nós estamos dizendo que o método hermenêutico concretizador é a constatação de que a leitura do texto constitucional, claro, começa pela pré-compreensão do intérprete, do aplicador, a quem compete concretizar a norma a partir de uma dada situação histórica. Que outra coisa não é, senão o ambiente em que o problema é posto a seu exame. Fernando, eu não entendi muita coisa aí desse negócio não, tá certo? Olha, a palavra-chave aqui do método hermenêutico concretizador é essa palavra aqui, ó, essa expressão aqui. Pré-compreensão da norma. Se na sua questão tiver qualquer coisa que faça menção a essa ideia de que é preciso uma pré-compreensão da norma para aplicá-la a um caso concreto, esqueça. Bom, estamos falando do método hermenêutico concretizador. Da mesma forma que se você vir em prova a expressão Constituição aberta, a gente está falando do tópico problemático, se você encontrar em prova essa expressãozinha pré-compreensão do texto, blá, 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 estamos falando do método hermenêutico concretizador. A ideia geral aqui, gente, é simples. Olha só, me acompanha aqui nesse novo quadro.
A ideia é simples. Olha lá. A norma jurídica tem como característica ser geral. A norma jurídica, o texto da norma, ele é geral e ele é abstrato. Porque ele deve ser aplicado a várias situações. Tudo bem? Então, olha lá. Eu preciso primeiro de uma pré-compreensão. O que é que essa pré-compreensão vai fazer? Essa pré-compreensão, ela é a ideia inicial. Ideia inicial acerca da abstração e da generalidade da norma jurídica. Então, eu possuo uma ideia, em princípio, geral e abstrata sobre a Constituição, e essa ideia, ela deve se concretizar. Concretizar aonde, Fernando? Concretizar em uma situação histórica. Portanto, ela deve se concretizar na realidade. Ela deve se concretizar em um caso concreto de lesão ou de, pelo menos, ameaça de lesão a um direito. Se a Constituição vai nos dar a segurança jurídica, diante de um caso real, de um caso concreto, de lesão ou de ameaça de lesão a um direito, caso esse, repara, que é real, é uma situação histórica que está sendo vivenciada, nós vamos concretizar aquela ideia inicial, abstrata e geral, da norma jurídica constitucional. Então, qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é esse daqui, ó. É uma pré-compreensão acerca da norma constitucional. Não esqueça disso nunca. Preste atenção no que nós estamos conversando, tá certo? O método hermenêutico concretizador pega o texto da Constituição, que é um texto abstrato, é um texto geral. Vamos pegar aqui qualquer exemplo da Constituição, tá certo? Uma norma constitucional qualquer. Por exemplo, o inciso 1º do artigo 5º da sua Constituição, que diz assim, que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações na forma da lei. Muito bem. O texto é esse. Quando você lê o texto, antes de analisar qualquer problema concreto, antes de analisar qualquer situação fática, qualquer situação histórica, você já tem uma pré-compreensão sobre aquilo, tem ou não? É como se eu te apresentasse o texto e sem te apresentar nenhum problema, nada para resolver, nenhum problema. Eu só te mostro a Constituição e digo assim, lê aí para mim, por favor, o artigo 5º, inciso 1º. Aí você lê, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da lei. Eu digo, e o que é que você entendeu sobre isso que acabou de ler? Veja, isso é uma pré-compreensão sobre o texto. Se você não está diante de nenhuma situação histórica, fática, real, se você não está diante de nenhum problema onde aquela norma vai ser aplicada, a compreensão que você tem da leitura, ela é, olha para cá para o quadro, uma pré-compreensão. Ela é uma ideia inicial sobre o conteúdo abstrato e geral daquela norma jurídica. Só diante do problema real, só diante, por exemplo, de uma distinção, de uma diferença de tratamentos entre homens e mulheres, de uma discriminação, por exemplo, que mulheres sofram, sei lá, no mercado de trabalho ou no meio social em que tratam as suas relações, em que vivem, diante de uma situação real de marginalização, de discriminação, é que você vai pegar aquela pré-compreensão abstrata, aquela pré-compreensão inicial sobre a ideia geral e abstrata da norma constitucional para aplicá-la
ao caso concreto. Quando, por exemplo, você tem a exigência que os partidos políticos reservem 30% das candidaturas a candidatos de outro sexo. Então é assim, se a maioria dos candidatos de um partido é homem, você tem que ter 30% no mínimo de candidatas. Mas se a maioria das candidaturas é de mulheres, pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de homens. Quando você tem essa regra legal, você, claro, partiu de um problema. Qual foi o problema? O problema é, as mulheres são 52% da população brasileira e estão representadas por 17%, 18% da Câmara dos Deputados. E estão representadas por 20 e poucos por cento do Senado Federal. Se muito, se isso tudo. Bom, aí você tem um problema na representação política, acaba criando uma distinção entre homens e mulheres que é inconstitucional. Qual é a saída? Fazer com que a legislação eleitoral estabeleça essa cota de 30% para candidatos do outro sexo, assegurando uma representatividade mínima. Repara que, nesse caso, quando a gente interpreta se a lei que trata sobre esses 30% é constitucional ou não, nessa hora sim, olha aqui no quadro, nessa hora sim, nós vamos precisar concretizar o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Agora sim nós temos uma situação histórica. Qual é a situação histórica? 52% da população está representado por 18% de representantes. E o sistema representativo, ele é tão legítimo quanto mais democrático e representativo seja da sociedade. Veja, se 52% está representado por 18%, significa dizer que 48% da população está representado por 82%. Eu não posso dizer que essa proporção ela seja democrática. Mas na hora que eu faço isso, gente, olha o que é que eu estou fazendo. Eu estou tentando concretizar não só o artigo 5º, inciso 2º, que fala da igualdade entre homens e mulheres, mas eu estou tentando concretizar também o artigo 1º, que fala do pluralismo político, que fala do regime democrático. Eu estou tentando concretizar também o artigo 45, que fala da Câmara dos Deputados e do sistema proporcional de eleição. Mas eu estou diante da realidade. Eu estou diante de uma situação histórica, de um caso concreto de lesão ou ameaça de lesão ao direito. Representação das mulheres nesse nosso exemplo aqui do quadro. Tá certo? Então, o hermenêutico concretizador, o que é que ele faz? Parte da pré-compreensão acerca daquela ideia inicial abstrata e geral da norma e tem como objetivo concretizá-la em um caso real, em uma situação histórica. Vamos sintetizar isso, então, volta aqui para o quadro, lá para que a gente havia conversado sobre este método de interpretação constitucional. Olha lá. Ele pouco difere do tópico problemático, né? E pouco difere porque o tópico problemático, aquela história da Constituição aberta, vai admitir mais de uma interpretação possível para o caso concreto. Essa ideia, ela não é rejeitada pelo método hermenêutico concretizador, não é rejeitada. Então, pouco difere do tópico problemático, mas leva em consideração, olha lá, que a constatação de que a leitura do texto constitucional começa pela pré-compreensão que nós temos daquela norma. E uma pré-compreensão que vai se dar a partir de uma situação histórica, uma situação concreta, que é, claro, o ambiente em que aquele problema existe, o ambiente onde está situado historicamente aquele problema que nós vamos concretizar. Para fechar esse nosso vídeo, uma síntese que pode salvar a sua vida na hora da prova. Falou de pré-compreensão, método hermenêutico concretizador. Falamos de Constituição aberta, aí nós estamos falando do método tópico problemático. Constituição aberta, tópico problemático. Pré-compreensão da norma, hermenêutico concretizador. O que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum o fato de que, diante de um problema, diante de um caso concreto a resolver, várias interpretações possíveis são lançadas para a solução daquele problema. Tá valendo, então? Não acabou aqui não, tá certo? Nós temos mais métodos de interpretação da Constituição. E aí tem esse método aqui, olha, assombroso,
o método científico espiritual. Vamos ver aqui a discussão sobre este método no nosso próximo vídeo. Não se assuste, viu? Até lá!